Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu não sei se você já parou para pensar na maneira como a gente tem vivido a fé nos dias de hoje. Para muitos de nós, nenhuma influência externa seria capaz de nos desviar de um curso reto de obediência às coisas de Deus, à palavra de Deus. Mas é ledo engano nosso, assim. As questões, ou os problemas mais perigosos para nós não são os visíveis, não são os audíveis, não são aqueles que estão ao alcance das nossas mãos. Isso não é uma tática adversária ou do inimigo. Os problemas são aqueles que a gente não dá conta deles. São condutas, são comportamentos que a gente não percebe. Esses são os riscos, de fato. Por exemplo, assim, como eu balizo, como eu me pauto no meu viver como cristão diário? Como eu procedo? Como é o meu comportamento? Em casa, como pai, como irmão, como filho, como esposo, como esposa. Como eu procedo? Qual a minha conduta? Como eu me comporto na rua, no ônibus, no transporte coletivo, no sinal de trânsito? Como eu me comporto com os meus amigos na escola, na faculdade? Eu tenho uma reflexão para nós a partir desses pensamentos. A nossa base está na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. É uma fala, uma instrução dele aos apóstolos, né, aos companheiros de pregação de ministério, àqueles de quem a igreja esperava o exemplo, o testemunho, o bom proceder. E o Paulo começa dizendo coisas interessantíssimas. Ele fala o seguinte: olha, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Veja bem, assim, o que é que eu não posso fazer às claras? O que é que eu não posso fazer na vista dos meus filhos, ou à vista da minha esposa, do meu pai, dos meus amigos? Se não posso fazer à vista daqueles que tanto me querem bem, certamente não será bom para mim. Eu costumo dizer que o culto cristão, ele é fantástico, ele é maravilhoso. A gente pode fazer em qualquer lugar, na praça pública, na rua da esquina, em qualquer lugar. A gente não tem o que esconder do culto cristão. Se é uma prática para ser feita às ocultas, não procede do cristianismo. O apóstolo Paulo nos oferece esse conselho, assim, eu preciso rejeitar o que por vergonha é ocultado, ou que por astúcia não deve ser revelado. E ele fala o seguinte: e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A gente vive no meio de tantos jeitinhos hoje, tantos jeitinhos na igreja, fora da igreja. Eu estou falando da igreja porque essa é uma mensagem para cristãos, para nós cristãos. Assim como Jesus nos vê, o que é que eu escondo do meu pastor? O que é que eu escondo da minha esposa? O que é que eu escondo do meu ministro de louvor, do meu líder de grupo? Se eu escondo, provavelmente coisa agradável para Deus não é. Por mais que tenha a aparência da melhor, eu estou defendendo a igreja. É porque se eu falar, um mal maior vai fazer. Claro, obviamente, a negligência na sabedoria produz danos irreparáveis. Às vezes é melhor o silêncio, é melhor calar, é melhor ficar calado, de que dizer aquilo de que não se tem o domínio, de que não se tem a ciência, de que não se tem o conhecimento como se verdade fosse.
ou sendo verdade, se ia produzir um resultado agradável. Por exemplo, se alguém pecou, se alguém cometeu um ato falho, um deslize na fé, qual seria o proveito meu de sair por aí alardoando, né, colocando isso no jornal, dando publicidade à conduta falha de um irmão? Não haveria ganho, não tinha do que eu me vangloriar nessa questão todinha. Preciso cuidar com sabedoria das coisas que são e das coisas que vêm de Deus. Inclusive, aquilo que eu sei que é verdade ou que eu reputo por verdade. E quero desfechar isso aqui, essa mensagem, no finalzinho do capítulo 4, que o Paulo escreve aos Coríntios, os versículos 16, 17, o versículo 18. E ele fala o seguinte: portanto, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. É preciso entender isso. Depois ele fala no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu concluo daqui a pouquinho com o versículo 18, mas preciso falar um pouquinho sobre o 16. Como se corrompe o nosso homem? Talvez você não se perdoou ainda por uma conduta antiga, um hábito antigo, uma prática antiga sua. Você não se perdoou. Ou você não foi perdoado por alguém que diz assim: vivia assim, falava assim, fazia assim, espalhou o mal, era de uma péssima conduta. E isso te atormenta. E isso te inferniza o testemunho, a vida. E muito embora você faça um esforço muito grande, tem te faltado a paz. O que é que o Paulo fala? Não desfaleçamos. Não desfaleçamos. Obviamente, não queira se justificar. Não queira se ter a desculpa de tudo. Tenha-se por justificado. É diferente. É diferente. Não seja como o publicano. Eu oro tantas vezes, ao meio-dia faço minhas esmolas. E o pecador chega e fala: tenha de mim misericórdia. São duas condutas completamente diferentes, de duas pessoas que se reconheciam falhas. Uma tem uma atitude para com as suas falhas, outra tem outra atitude. Um se justifica, o outro pede misericórdia. Escolas, duas escolas. É você que vai escolher como você vai proceder. Dizer para mim, ou eu dizer para você que não errei, que não erramos, que você não errou, que está tudo bonzinho, que é tudo tranquilo. Não. Equívoco. É muito triste a gente ver pessoas que se justificam e não se posicionam como justificadas. Tudo bem, irmão. Jesus me perdoou. Jesus morreu por mim. Jesus morreu para que eu fosse justo, para que eu não tivesse mais essa conta por pagar. Houve uma morte, um sangue derramado, uma cobrança de dívida, para que eu não fosse mais culpado de todos aqueles atos de pecado de que você me acusa, de todas aquelas práticas de que me acusam aí fora, de todas aquelas condutas que me acusam aí fora. Já não tenho mais essa conta por pagar. O meu Senhor me resgatou dessa dívida terrível, horrível, que o universo me cobrava como preço pelo pecado. E ele fala o seguinte: olha, isso vai trazer algumas dores, alguns problemas. Versículo 17, o Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória excelente, eterna, muito excelente. Você precisa
nós precisamos experimentar esse peso de glória, esse peso eterno de glória, mesmo em meio a essas tribulações, a esse sofrimento, a essa angústia. Às vezes a alma chora, às vezes o corpo se sucumbe aos problemas, à fadiga, às questões da vida. Temos uma palavra para nos consolar. Temos um livro onde buscar refúgio nele. Quantos homens de Deus viveram provações muito mais difíceis do que a nossa e atravessaram todo o deserto até chegar do outro lado. Versículo 18, para a gente fechar aqui, o Paulo fala o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu falei no começo da reflexão que nós somos muito guiados por aquilo que nos apresentam. Você fez isso, você viu isso, olha, eu vi você fazendo isso, você comprou e procedeu dessa forma, você levou e não fez isso, nós somos muito guiados por essas questões e às vezes nos faltam sentimentos eternos, de condutas que nos colocam em patamares eternos. Ser crente é ter o proceder daqueles homens, daquelas mulheres, dos mestres, dos apóstolos, do Senhor Jesus, que não se prendia, embora viveu aqui, embora andou como nós, não se prendiam às regras daqui. Nós podemos ser diferentes, nós podemos viver diferente, nós podemos proceder diferente. A eternidade não nos espera coletivamente, nos espera individualmente. Cada um vai, por sua vez, para a eternidade. Com o que tem, com o que fez, com o que plantou, com o que conseguiu, com o que reuniu, com o que juntou. Quem muito juntou, vai com muito. É claro que não é o muito que pesa aqui, que fica aqui, como Paulo fala, que as coisas que se veem, não se atente por elas, elas não vão com você. Você não vai levar, não vão comigo, eu não vou levar. Atentemos para aquelas que se não veem, que são eternas. Elas vão. Ajuntem lá, acumule lá, onde ninguém vê, onde ninguém precisa ver. Deus enxerga isso. É a nossa fé, é a fé cristã, é um pouquinho do céu nos dias de hoje para nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua caminhada, sua travessia, sua trajetória. Não se esqueça, as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso eterno de glória. Sinta esse peso. Deus abençoe você. Fique na gloriosa paz.